Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? A mais uma conversa fraterna na nossa comunidade, que acontece todos os dias nessa casa. Nós temos palestra de segunda a sábado, exceto sexta-feira, né? Essas conversas. E tão importante, eu sinto ao tempo que eu estou aqui, como as palestras é como a gente vai com o carro quase, ou às vezes vai na reserva, ou quase reserva para abastecer o carro e a gente sai de lá com o carro abastecido. Eu sinto, né, há muitos anos que eu estou aqui na casa, que cada dia que eu venho é como se eu estivesse enchendo o meu tanque de energia. Porque fora aí o mundo não está fácil, né? Cada vez mais as provas estão sendo maiores. Mas se estão sendo maiores é porque a gente dá conta de carregar e temos que experienciar todas elas. Então convido a todos a elevar o pensamento ao alto, sentir a vontade de fechar os olhos, né? Que possamos hoje sair mais fortalecidos do que entramos, com a alma mais leve. Agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a toda a equipe espiritual por estarmos aqui hoje recebendo luz e que essa luz se estenda aos nossos lares, aos nossos entes queridos que não puderam estar aqui. Que Jesus nosso Mestre, Maria nossa boa Mãe, possa nos conduzir, nos acolher por todo sempre. E vamos conversar um pouquinho sobre o nosso caminho. Aquele que estamos diariamente trilhando e que na maioria das vezes passa desapercebido. Porque é por ele, né, que nós vamos aprender e evoluir. Que assim seja. Hoje, né, nós estamos estudando aí, já iniciamos, terminamos o livro Fonte Viva nas palestras e estamos agora com o livro Pão Nosso, que é esse livro, que é da coleção Fonte Viva. Então, a cada palestra que vocês vierem é uma lição desse livro. E a lição de hoje é a vinha. Ele é o capítulo 29. Ele inicia assim: E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Continua a lição. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Nesse pedacinho aí da lição está nos trazendo, antes da gente adentrar mais profundamente, que diz que não adianta a gente querer habitar, né, a Terra com todas as belezas e possibilidades que ela tem, se a gente está navegando ao léu, né? Jogado ao léu, nós não estamos. O planeta, ele não é um barco desgovernado. Existe um governador desse planeta. E o governador que foi destacado pelo Criador é Jesus. Então, a Terra não é um barco desgovernado. Ela tem um governo. Ela tem, né, quem está dirigindo aí o leme desse barco. As coletividades humanas, quer dizer, nós, costumamos cair em desordem. E é verdade, né? Nós estamos aí nas aflições, nas dificuldades, nos infortúnios, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essas leis a que ele fala são as leis universais, são as leis divinas, né? Essas leis, elas são inexoráveis, elas estão aí, mesmo que a gente não tenha consciência, Deus criou todas as leis, há tudo há, né? É só a gente observar que a gente vai ver descrito na natureza, nos processos da natureza, que existem leis e elas não se desordenam. Não são como as leis humanas, né? Que às vezes pode ser revogada, pode voltar atrás, pode fazer uma emenda complementar. Não, não existe. Deus, ao criar as leis divinas, elas são atemporais. A vida inteira vão ser da mesma maneira. Vou dar um exemplo claro. A lei de causa e efeito. Se eu plantar uva, não queira eu colher manga, porque eu não vou colher manga, né? Então, o que eu plantei, né? Eu tenho, então, ali a causa.
O que eu faço tem um retorno. Eu fiz o bem ou não fiz o bem? Qual é o retorno que eu vou ter? É uma lei do retorno, ela não vai mudar só porque eu quero. A lei do tempo. Existe um tempo aqui nesse planeta. Se eu aproveito, se eu não aproveito, o que eu faço desse tempo? Então são leis universais. Nós temos aí a lei de reprodução, né? Nós temos a lei do movimento. Existem tantas as leis. Basta a gente observar, mesmo que a gente não estude sobre as leis, mas se observarmos o processo da natureza, nós vamos ver que em todos eles, né, existem leis que estão atuando. Continua a lição. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência em experiência se lhe integram no divino amor. Então ele coloca aqui, a terra é a vinha de Jesus. É a plantação, né? A vinha é o lugar em que nós produzimos, que nós plantamos, que nós evoluímos. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, que desde o início da criação já estava aí. Jesus trabalhando, e vamos ao longo das reencarnações, do tempo, né? Vamos tendo transformações de experiência em experiência, vamos aprendendo a integrar ao amor divino, a conhecer, né, sobre Deus, sobre a criação e aprendendo a lei maior que a lei do amor. E ele continua. O que é uma vinha? Vinha quer dizer plantação de videiras, vides. Mas na Bíblia, a vinha ora aparece no sentido literal, né, que é uma plantação de uvas, ou ora no sentido figurado. E é nessa segunda representação, no sentido figurado, que o povo de Deus foi comparado a uma vinha, lá em Isaías, cuidadosamente plantada e cultivada, mas que produziu frutos ruins. Tem várias passagens na Bíblia, no Evangelho, que vai falar dessa vinha. Também ao povo hebreu que não correspondeu aos cuidados divinos, mas também a igreja, bem como cada um de nós. Quando diz que é igreja, essa igreja é parte da criação, é filho de Deus, somos todos, né? Dando frutos bons ou ruins, mas somos todos filhos de Deus, né? E Deus não desampara nenhum de nós. Mas vamos voltar lá numa parábola, que é a parábola da vinha. Os trabalhadores da vinha. Eu vou lê-la para vocês, talvez já conheçam. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário, né, um fazendeiro, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário, dinheiro, pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, esse fazendeiro saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e depois também das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Ele saiu por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estavam aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores, contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, já que eles tinham trabalhado o dia todo. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar o proprietário da vinha, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você,
Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e se vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Às vezes é difícil entender isso, né? Vamos ver um pouquinho então sobre isso. A formosa parábola dos servidores da vinha envolve conceitos profundos. Em essência, ela designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do mestre divino. Vamos trabalhar com a vinha no sentido figurado. Olha só, a afirmativa, aqueles que saíram bem cedinho, né, de madrugada, quer dizer, assalariar trabalhadores para a sua vinha, aqueles primeiros, né, indica o supremo dinamismo no trabalho, no bem, caracterizado por aqueles trabalhadores que são diligentes e produtivos, que não perdem tempo. Já viu aquele ditado, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda? Pois é. E que começa bem cedo. Como é prioritário o progresso humano, o Senhor tem enviado ao planeta espíritos missionários, né? Desde eras mais remotas, desde o começo da humanidade, há espíritos que vêm com missão de ensinar. Não vêm como a maioria de nós, né? Na grande maioria, com a missão de prova, de expiar, de ter oportunidade de redimir de erros passados. A evolução espiritual é uma meta divina definida desde que ocorreu o processo de humanização do princípio inteligente, quando teve a primeira vida no planeta Terra. Isso é, na madrugada da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. O texto evangélico, a parábola, esclarece que o pagamento ajustado dos trabalhadores foi de 1 dinheiro por dia, não foi 1 dinheiro por trabalho. A gerência divina, sempre atenta e atuante, sabe ajustar o trabalho em nível de conscientização e do entendimento do obreiro, do trabalhador. Nesse contexto, é possível definir o tipo de compromisso que cada um pode oferecer à vinha, identificado na equação produção versus o benefício. Sendo assim, o Pai Celestial, o dono da vinha, disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde esse deva atuar e também a forma e o valor da remuneração. O filho ou o trabalhador, por outro lado, recebe a oportunidade de progredir no campo em que lhe foi destinado, selecionado em função das experiências que possui. Esses somos nós, né? Uns chegaram primeiro, uns chegaram depois. A cada um de nós temos missões, tarefas, trabalhos nessa vinha da Terra. Não há que comparar, né? Eu vou pegar um exemplo bem simples para a gente entender. Quantos de nós, nossos pais, tiveram tanto trabalho, passaram tantas necessidades, principalmente materiais, para nos criar e para nos dar uma condição melhor. Aí lá vem a nossa geração, olhando, né, a olhos vistos, com mais condições, com mais facilidades, ganhando mais do que nossos pais. Será que a gente questionaria Deus, mas Deus é justo? Eles trabalharam mais, eles ofereceram mais, se sacrificaram mais. E hoje nós estamos usufruindo de tanta coisa, com mais facilidade. E aí? Como é que a gente explica isso? E as oportunidades também individuais de cada um de nós. Cada um de nós tem provas, são individualidades, né? Um precisa passar certas provas, outro. E Deus vai desamparar? Vai dizer que aquele que começou primeiro, que se alertou primeiro, vai receber mais do que outro, que às vezes é os chamados, nós vamos ver os trabalhadores de última hora, né? Como é que opera a justiça de Deus? Como é que é essa lei de justiça? As horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus, aos seus filhos para o cultivo das virtudes.
Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem. Outros começam mais tarde. Eu vou até brincar. Tem gente que apronta. Depois ele desperta. Opa! Despertou. E agora? Agora eu vou começar a querer evoluir, a mudar a vida espiritual, mudar o tipo de vida. Tá. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora em que iniciar o trabalho, de se regenerarem. Não importa a hora que iniciar o trabalho, né, de se melhorarem. Percebe-se na vinha, o Senhor não faz questão de quantidade de trabalho, mas de qualidade. Ainda mais da permanência do obreiro até o fim, a persistência de resistir às provas, às expiações. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que os que depois trabalharam às vezes uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Assim, né, os derradeiros serão os primeiros, vou voltar aqui. Os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Então é isso, a gente vê o que? Os indivíduos escolhidos, vou continuar aqui. O pai de família é Deus, a vinha somos nós, a humanidade, e o trabalho, a aquisição das virtudes, que devem enobrecer nossas almas. Para realizar esse desiderato, uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram, bem ou mal, os seus deveres. O prêmio, entretanto, é um só: a alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Então, a cada um, né, que é de cada um. Não há que comparar, não é mesmo? Então, a gente vê sobre isso. Que às vezes a gente quer comparar, nossa, mas eu fiz tanto esforço, trabalhei tanto e recebi menos. Mas quem é que mede tudo isso? Do que eu preciso? Quem que faz, né? Então, os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino de Deus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor. Deixa eu colocar aqui. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, pois são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Nós já escutamos muito isso, né? Então, o que acontece? Os que chegaram primeiro não temeram as lutas, nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Sempre foram os que chegaram primeiro. Eles não têm medo, já vão logo cedo, né? Estes são os trabalhadores chamados de última hora. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que tinha que o empregar, e que o seu retardamento não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Então, quantos de nós demoramos a despertar para a parte espiritual, não porque a gente, né, tinha preguiça ou má vontade. Há os que têm realmente preguiça. Ah, não, vou deixar para depois. Não, eu tenho que fazer isso. Não, primeiro eu tenho que conquistar aquilo. Preocupado com as coisas materiais, e eu vou deixando, então, a preocupação com o meu espírito, né? Com a minha verdadeira vida espiritual para depois. Eu vou atender primeiro ao físico. Quantas às vezes só se alertam ou se despertam para isso já no final do tempo de vida física, né? E aí lamenta tanto por tempo perdido. Mas ainda é tempo, né? E essa parábola coloca para a gente. Mais do que a quantidade de anos ou de tempo, mas é a qualidade daquilo que eu faço. Com essa boa vontade, com esse despertar, né? Então, tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim chamaria para o trabalho. Não foi isso que aconteceu na parábola? Quantos estavam ali esperando um trabalho e cultivaram a paciência, não se queixaram, não reclamaram, até que apareceu a oportunidade e eles, né, tiveram a oportunidade e se agarraram a essa oportunidade? Então, essa parábola, ela traz em analogia a nossa vida espiritual, o nosso despertar. Quantos de nós, às vezes, está esperando ou está buscando uma religião, buscando uma ciência, um trabalho voluntário, alguma coisa, porque sente a necessidade. O espírito sente a necessidade.
E o alimento do espírito não são coisas materiais. O alimento do espírito é o bem, é a caridade, é a realização, não é verdade? Dentre as famosas parábolas, né, que a gente escuta muito, essa da vinha é chamada também de trabalhadores da última hora. É a mesma. Então ele diz o seguinte: além de transmitir uma bela mensagem sobre a bondade de Deus, né, a parábola também é uma reflexão da nossa missão enquanto cristão. A história nos lembra de que todos somos convidados a trabalhar no reino de Deus. Independentemente do momento em que aceitamos esse convite, somos recompensados. Isso é, Deus sempre nos chama para o trabalho edificante e também para a prática do bem. Mas nem sempre respondemos com prontidão e com boa vontade às tarefas que nos são confiadas. Acabamos que às vezes iniciamos, desistimos. Muitas vezes procuramos isso quando temos alguma dor, alguma angústia. Aí, satisfeita aquele momento, aquela dor, angústia, desistimos na prática do bem, não é verdade? Nessa meta, tem que ser a evolução espiritual. Enquanto alguns estão sempre dispostos a alcançá-la, outros postergam, né? Demoram demais para despertar para o seu trabalho de purificação espiritual. E mesmo aqueles que levam mais tempo ainda serão beneficiados, tá? Com a mesma intensidade. Serão beneficiados, porque o que vale é o que está no coração. O que vale é a qualidade, não é a quantidade. Ou seja, eles vão desfrutar igualmente dos benefícios da plenitude do Espírito. Como os primeiros que atingiram o grau de adiantamento superior, porque chegaram primeiro, os que chegam em última hora também são chamados, não é verdade? Isso quer dizer que o trabalhador de última hora é tão merecedor quanto aqueles que o antecederam, desde que ele, na verdade, realize todas as tarefas que lhe cabem, com muita dedicação e sacrifício. A Bíblia, ela diz nessa parábola, conta que ela é muito parecida com a parábola do jovem rico, que vem até antes dela, lá em Mateus, em que um jovem abastado, ele questiona Jesus sobre o que é preciso fazer para conquistar a vida eterna. Eu convido a todos a buscar essa parábola. Vai ficar mais claro ainda de entender a parábola dos trabalhadores na vinha, trabalhadores de última hora. Portanto, a história segue o mesmo contexto e provoca reflexão sobre a importância da prática do bem e da caridade para a evolução espiritual, sem perdermos tempo com as riquezas materiais. Nós precisamos, sim, de evolução material. A evolução material nos favorece, sim, a um progresso também espiritual. Mas não quer dizer que só a evolução material, o progresso material, vai favorecer o progresso espiritual. Depende do que fazemos, né? Dos valores materiais para o uso da evolução espiritual. É aí a diferença. Às vezes a gente fica apegado, parado, na busca sempre de mais e mais, e o espírito vai ficando. Eu estudei uma ciência e ela trazia um ensinamento que é o seguinte, que é sobre o equilíbrio. Né? Fazer 5 coisas que agradam ao físico, 5 coisas que agradam ao espírito. E é isso mesmo. E na maioria das vezes a gente busca tanto agradar só o físico. E o que agrada ao espírito? Eu já descobri o que agrada ao espírito? E o que agrada ao espírito é o que me agrada também? Será que eu estou no momento, às vezes, também, de entrar nessa vinha? Ou eu tenho buscado? Ou eu tenho ficado realmente na postergação, na preguiça, né? O reino dos céus, na verdade, é o estado da perfeição. Quando a gente fala assim, nossa, eu quero alcançar o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É alcançar a perfeição. Vai ser agora? Não vai. Mas eu tenho que dar passos ou alcançar degraus. Eu tenho que buscar, né? Quando vai ser? Não sabemos. A vida é eterna. Ah, mas quando eu tenho um conceito de que a vida é só esse tempo aqui, a hora que acaba o corpo físico, a vida acabou? Não, a vida não acabou, a vida continua do lado de lá. Santo Agostinho mesmo diz, né? Agora eu só passei para o lado de lá do caminho e nós continuamos de cá. Uma hora nós vamos para o lado de lá, quem está de lá às vezes vai ter que voltar para o lado de cá novamente, e aí a gente vai caminhando porque a vida é eterna. O espírito é eterno. Isso é importante quando a gente vai
colocando isso para a gente, muitas coisas na vida vão ficando com mais serenidade, com mais leveza, né? A gente vai tendo mais conhecimento. O pai da família, né, que a gente colocou que é Deus, os trabalhadores representam a humanidade que somos nós, enquanto a vinha é a terra. A vinha é o que a gente faz aqui na terra. O trabalho, por sua vez, representa tudo aquilo que enobrece o nosso espírito. Para alcançar essas virtudes, uns precisam de mais tempo, outros precisam de menos. E não adianta a gente querer mudar o outro. A gente tem que aprender a mudar a si mesmo. Eu falo, quando a gente quer mudar uma coisa que a gente sabe que está errado na gente, é tão difícil. Imagina querer mudar alguém ou o nosso próximo que nem quer mudar. A gente está perdendo tempo, não é verdade? A gente faz muito isso. A gente nem percebe. A gente quer mudar quem está do lado, quer mudar as pessoas, quer mudar as leis, quer mudar tudo. Esquece que a gente tem que trabalhar conosco mesmo, né? Entretanto, no fim, todos recebem o mesmo benefício, né? Seja aqueles que trabalharam com mais tempo ou com menos tempo. E uma vez eu escutei que inteiros ou quebrados, todos nós vamos retornar ao Criador. Então, achar assim, a minha religião, o meu entendimento, o que eu fiz de bem, eu vou chegar mais próximo a Deus. Aí julga o outro que não, ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo. Né? Por que Deus vai desamparar aquele filho? Até o próprio Evangelho diz, né? Quando é que o pai vai negar alguma coisa para o filho, mesmo que ele tenha errado tanto? Né? A gente não faz isso, é só a gente recordar, principalmente que eu tenho um filho, só uma filha, mas quem tem tantos filhos, né? Às vezes os pais têm que agir diferentemente com os filhos, mas com amor. Mas para eu trabalho com crianças, né? Coordeno crianças. E eu falo para os pais, quando às vezes comparo um filho com outro, isso não me dá trabalho, isso aqui me dá trabalho, e eu educo do mesmo jeito. Eu falo, aí está o problema. Eu posso dar os meus valores. Um vai receber de um jeito, o outro vai de outro. E o trabalhador da vinha é isso, né? Uns vão despertar primeiro, outros vão depois, mas vão. E todos são filhos do Pai, né? A gente que está conduzindo, e Deus sabe, por isso que fala, nossa, aquele lá tem tanta facilidade, o outro está passando tanta dificuldade. Gente, a terra, como foi no começo, não é um barco ao léu, não. Ele tem um governador. E além do governador Jesus, ele tem um criador. E com esse criador, as leis, né? Que ampara a gente ou que sanciona também, conforme a gente não respeita essas leis. Assim, tanto os trabalhadores que eu falei do começo como da última hora vão receber o mesmo salário. Isso para Deus não importa a quantidade, mas a qualidade que dizemos, né? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos serão os primeiros a entrar no reino dos céus, porque suportaram todas as provações, mantendo-se dispostos diante das lutas e aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas. Eles são os trabalhadores da última hora. Porquanto, continua a lição lá no Fonte Viva, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então não adianta os homens, né, os homens somos nós, ter a ilusão de que a terra, né, vai imperar supremacias, ora política, ora raciais, nessa briga que a gente vê tão incessante e que o que me parece, ao meu sentir, é que nós estamos passando realmente por uma regeneração. Nós estamos tendo aí agora, mostrando que não é querer ter supremacia política, nem racial, que vai dominar o planeta. Porque tem um governador, e é Jesus. Tem leis, que são as leis divinas. Então, por mais que a gente brigue, crie guerras, a gente só está perdendo tempo. Só perdendo tempo. E realmente saber que aqui tem um governador. E não muda, que nem a política. A cada 4 anos, a cada tempo, não. É o mesmo governador. E que não muda as leis,
Não muda nada como muda às vezes numa política, porque tem as leis que são imutáveis, são as leis divinas. Se a gente pensasse assim, a gente evitaria tantas adversidades, tantos conflitos entre nós, por causa de política, por causa de raça, de discriminações. Se a gente tivesse isso, né, gravado na mente, na consciência o tempo todo, e a gente às vezes vive esquecendo o tempo todo disso. Vivemos uma sociedade em que se torna cada dia mais hedonista. O que é hedonista? Muitos querem receber cada vez mais e se darem cada vez menos. As pessoas de todos os meios sociais estão fazendo qualquer coisa por dinheiro, sucesso, fama, negociando até mesmo o inegociável. Muitos aceitam negociar os princípios mais valiosos ao ser humano em troca de prazeres e posses. Lealdade, honra, dignidade, compromisso são valores menosprezados e que quem os possui muitas vezes são até ridicularizados. Infelizmente, é uma realidade até mesmo entre os cristãos, quando muitos estão negociando a vida com Cristo em troca de prazeres passageiros. Os verdadeiros cristãos compreendem o amor de Deus como um impulso para a evolução e sabem que o espírito se eleva quando os esforços para viver sua vida se baseiam nos ensinamentos de Jesus. Por isso, sabe como reconhecer um bom cristão e me estendo de um bom seguidor de Cristo. E a resposta é dada até no próprio Evangelho, que diz assim: reconhecê-los-ei, os verdadeiros seguidores de Jesus, pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconheço-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então tá aqui a chave, né? Como é que eu faço para ter essa atitude de cristão? E vai terminar a lição do Fonte Viva, ele traz: onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade, pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. E é isso, os obreiros do Senhor no Evangelho, segundo o Espiritismo, refere-se aos trabalhadores da seara de Jesus. Ou seja, são espíritos colaboradores na transição do planeta Terra para um mundo de regeneração. Diz ele assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. A recompensa vem depois. Deus procede nesse momento, ele continua no Evangelho, ao censo de seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Então, vale salientar, no entanto, que as horas referidas na parábola devem ser interpretadas como: os convites feitos são diferentes categorias de servidores ao longo do tempo. Os convites nos feitos, a cada um é diferente, mas todos recebemos o convite de trabalhar no bem. Como ser considerado um trabalhador de última hora? Que atitudes e comportamentos eu tenho que ter? São tantos, mas eu elenquei 4 bem rapidinho. Diz assim:
A constância. O que é a constância? É quando eu assumo o compromisso, né, de uma tarefa e eu não desisto, mesmo diante das dificuldades. Eu sou constante no esforço, né? O desinteresse. Eu faço o bem pelo bem mesmo? Ou eu faço o bem para ser aplaudido, para ser recompensado aqui? Que o Evangelho diz que se eu receber a recompensa aqui, na hora que eu chego lá eu não preciso mais, né? Então eu faço bem para isso? Eu trabalho esperando pelo salário, como a vinha, né? Ou qualquer outro benefício pessoal? Qual é o meu interesse? A boa vontade. Tenho boa vontade? Ou eu passo por todas as provações, por todas as aflições, sempre reclamando das minhas provas, me queixando, me lamentando, me sentindo injustiçado, me sentindo abandonado pelas leis divinas e por Deus? E por fim, eu elenquei o esforço. O esforço é devotado, é grato pela missão que lhe foi confiada, faço o esforço, né? Dedico integralmente ao trabalho, unindo as forças que eu tenho e sabendo que as minhas forças têm que ser unidas aos demais, que eu não vou fazer um esforço sozinho, que eu não vou trabalhar, que eu não vou viver sozinho, eu preciso do outro. E aí eu concluo, interpretando a parábola dos trabalhadores de última hora ou da vinha, o trabalhador é o obreiro do Senhor, somos nós, aquele que aceita a sua missão e cumpre seus deveres para que a terra alcance o patamar do mundo de regeneração, sempre seguindo sua jornada baseado na caridade. Essa é a palavra, né? O Evangelho diz, caridade, eis aí a salvação. Não é rezar muito não, gente. É a caridade, né? A melhor oração é a conduta, é a prática do bem. Independentemente do quanto da palavra de Deus eu tenho ouvido, quanto da verdade que eu acho que eu sou capaz de aceitar ou de compreender, o quanto de realidade que eu já vivi, o quanto resultado eu já obtive, existe um fato. A verdade é que o caminho e a vida de Deus são concedidos gratuitamente a toda e qualquer pessoa. E isso é justo para qualquer pessoa. Deus nunca favorecerá uma pessoa em detrimento de outra, porque Ele acredita em todos nós. De maneira alguma, Ele vai tratar de forma diferente por causa da idade, da aparência, do gênero, da família em que nascemos, do histórico familiar. Deus não tem nada disso com a gente, nem as leis. Toda e qualquer pessoa obtém o mesmo de Deus. Ele não faz ninguém obter menos e nem não faz ninguém obter muito mais. Às vezes, crença nos imposta na infância diz, se eu for boazinha, Deus vai me dar mais. Mas se eu não for, Deus vai me dar menos. Não é assim que funciona. Não é, né? Existe a lei de causa e efeito. O que eu plantei, eu colhi. Independente, Deus me deu mais ou menos. Não é assim. Ele provê ao homem em tempo e em proporção, não o deixando passar fome, frio ou sede. E ele satisfaz todas as necessidades do coração do homem. É só o homem abrir o coração. E aí, essa prece muito curtinha do Chico nos fecha totalmente como que é isso. Como que é essa vinha? Com quem que eu conto? Chico diz assim, em todo instante confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem eu vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo que tenho é bênção de Deus. Será que se eu lembrar disso em tudo, principalmente nos momentos difíceis que passamos, se eu lembrar disso, não fica mais leve? Né? Fica melhor de caminhar? Né? Nós vamos nos preparar agora, então, para a nossa segunda parte, que é um tratamento. Aqui tem um caminho lindo, né? Eu vou pedir vocês que olhem esse caminho, gravem na sua tela mental. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, mentalizando esse caminho. Enquanto vocês vão receber o passe, eu vou conduzindo todo mundo por esse caminho. Vamos lá. Nós já chegamos nesse caminho.
Esse caminho nos leva para uma vida mais feliz, próspera, saudável, onde os nossos corpos, desde o corpo físico até o espiritual, vai sendo tratado. Vamos caminhando e respirando devagar, profundamente, sem pressa, passos firmes. E ao caminhar, nós vamos escutar Jesus a nos dizer: filhos, apesar dos percalços que enfrentais, inclusive no que se refere à conquista do pão de cada dia, prossegue caminhando com determinação. Compreendei o eco do passado, distante nas lutas que vos alcançam no presente. O filho rebelde, o cônjuge difícil, a carência material, o assédio sistemático das trevas. Não descreiais do amparo divino, através dos amigos do mais alto, que não vos deixam a sós com as vossas provas. Não fosse pela intercessão daqueles que por vós se interessam do além, é possível que vos precipitasseis em mais profundos abismos de dor. Inútil pretender qualquer colheita sem justa semeadura. Por outro lado, de que valeria lançar sobre a gleba inculta a semente promissora? Quantos anseiam por terem o que nada fazem para possuírem? Adquiri mais ampla compreensão da vida e atinareis com a causa de todos os vossos padecimentos. Toda lágrima encerra uma lição e se constitui no estímulo do progresso. Quantos são os que negam a existência de Deus, unicamente por não serem atendidos em seus caprichos de ordem pessoal? Os que não tendes nem sempre deve ser interpretado por demérito de vossa parte. Muitas vezes, a providência que vos é mais necessária ao esforço de autossuperação é o obstáculo, que vos parece restringir os movimentos. Caminhai, pois, com alegria, sem permitir que a descrença se vos insinue no espírito. Confie. Agora nós vamos retornar para cá. Isso. Com essas palavras, Senhor Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Te pedimos que nos ajude a refletirmos e colocarmos em prática os ensinamentos aqui passados em nossa vida cotidiana, o que é tão difícil. Ajuda-nos a compreender melhor o nosso irmão, seja ele um familiar, um vizinho, um colega de trabalho, um inimigo. Ampara-nos nos nossos momentos de ansiedade e tristeza e abençoe a nossa luta diária contra a nossa maior barreira, nós mesmos. Que possamos sair daqui realmente melhor do que aqui chegamos. Irmão Jesus, que a tua paz e a tua sabedoria nos cubram sempre. Que as tuas palavras abram estradas em nossos corações. Que a tua brandura e a tua caridade sejam um exemplo e farol a nos guiar. Que o teu amor e tua caridade sejam um alimento às nossas almas ainda tão carentes. Agradecemos, irmão, por teu amparo e proteção. Agradecemos pelos ensinamentos recebidos aqui essa noite. E elevamos ao alto os nossos corações, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Um bom restinho de semana, né? Obrigada.